Aê, meu Aê, povo! meu povo! Estamos de volta neste canal maravilhoso. Hein? Voltamos para fazer ao vivo, para dar update, para mostrar as janelas das varandas tudo instalada. Que da última vez vocês viram só, né, o framezinho, os caras instalando os framezinhos. E aí, o negócio do trilho de correr, né? Sim. E agora já tá tudo instalado. Já tem alguém escrevendo aí pra você? É o Manson. E nós vamos falar também de problemas, né, gente? Eu não aguento variar, né? mais tacar dinheiro para limpar essa margem do lago. Temos mais problemas, né? Sempre mais difícil do que quando as pessoas vêm aqui dar o orçamento. Quando elas começam a mexer, é mais difícil. E aí, nós vamos falar para vocês desses problemas. Nada que dinheiro não resolva, mas é aquilo, né? E se não tem dinheiro, too much, né? Marcelo? Ai, caralho, é foda. Vamos chegando então. Vamos. Vai deixando seu like, vai compartilhando, vai comentando. Isso. Certo? Nós estamos on, né? Isso aqui tudo vocês viram, né? Já instalado, as portas, as janelas. E aí na última live, eles estavam instalando essas portas de correr para sair para as varandas, né? Sim. Então vocês viram aí eles instalando esse frame. Se você perdeu a última live e você tá curioso em saber, tu vai lá que a gente explicou direitinho. E olha o que eles fizeram, a gente não tinha visto ontem. Colocaram esse arremate aqui, ó. Porque a gente tava querendo saber o que ia acontecer aí, né? Porque vamos explicar, né? Essa porta, ela entra, né? Ela ainda tem que ser, como fala? Quando aquele ajuste fino... Ah, sim, tem que regular. Eles né? ainda, isso, regula. Eles ainda tem que regular ela para ela fechar direitinho, né? Mas assim, o grosso já foi instalado. E aí é basicamente assim, ó. Lembra que eu falei que ela entrava para a parede para ela poder ficar fora aí do nosso buraco da porta? Isso aqui vocês acompanharam também a saga. E faz de um jeito, faz do outro. E remenda embaixo. E remenda, e não sei o quê. Tudo pra gente poder ter esse look aqui, né? Então, assim, aí ontem eles terminaram, eles instalaram ela. Então ela faz assim, ó. Você puxa uma porta de correr normal. E aí ela fica assim, tá vendo? Aí aqui, obviamente, depois, né, gente? Isso aqui tem um finish, o mesmo que vai aqui. Eu vou deixar no bloco, tá bonito. Tá bonito no bloco? Tá bonito. Com essas coisas escritas assim? Isso, lembranças do nosso amigo. Exato, não, mas aqui vai o mesmo finish que aqui, né? Que é estuco, que é... Como fala? Estuco, o reboco que vai na parede. Isso. E aí, na hora que abre, ela abre assim. Olha eu lá, ó. Oi, gente. Essa aqui tem 2 folhas só, que ela é menorzinha, né? Aí ela abre assim e ela fica toda pra cá. Lembrando que a gente vai abrir essa porta só no inverno, né? No verão, porque esse calor não tem como abrir. A outra já tá aqui também. Essa aqui já são 3 e um pouquinho maior, né? Essa aqui é o mesmo sistema, ela fica encostada pra cá. E aí, quando a gente... Essa aqui eu vou ter que subir aqui, que ela é mais pesada. Quando a gente... precisa arrumar um puxador melhor pra botar a gente vai instalar um outro puxador. Porque isso aí é meio... Olha. Aí fechou, hein? Aí ela fecha assim. Tá vendo? Tá vendo? Aí para abrir, a gente esconde ela ali atrás. Isso. Bate devagar isso aí, porque ainda não tá presa totalmente. Isso, obrigado. Aí aqui, gente, vocês tinham que ter visto. Antes aqui ficava um buraco, né? Aí eu e o Marcelo quebrando a cabeça, menino. Como é que os caras iam fechar isso aí? Aí, tá vendo? E aí é só um arrematezinho. E aí o drywall vem por aqui tudo e essa parte que tá aqui aparente fica escondida e isso aqui fica rentinho. E aí fica bonito. Pois é. Entendeu? Pois é, lá em cima também vai ter que fazer um arremate, tá vendo? Sim, sim. Ele falou que ele vai ter que descer toda essa caixa pra poder ficar flushzinho, ficar rentinho. Vai ficar feio o arremate. Né? Pra variar, os caras da janela vieram aqui, deram um monte de medida e no fim ainda precisou colocar a tal da madeirinha. Vamos para do nosso quarto? Que a do nosso quarto é um pouco diferente. Vamos aqui por dentro mesmo? Vamos. Evitar e aí, gente, como é que vocês estão? Me conta. Filho, conta aí pra nós. Ó, se eu tiver um pouquinho xoxa, é por causa que eu tô com uma cólica infernal, hein? Tomei remédio, mas vocês sabem, né? Ontem eu já tava, não sei se deu pra enganar bem na hora da fofoca. Só a mulherada vai saber responder isso, gato. Os manos tem que falar isso aí. Toma um remedinho, não é não? Você vai ficar zero já já. Já instalaram a porta do nosso quarto também da varanda. O mesmo sistema. A única diferença é que ela não esconde.
Pois é, mas o legal é que ela abre dos dois lados. Ela abre dos dois, a gente pode puxá-la tanto pra cá quanto pra lá. Aí você fala assim, mas Tati, por que você não escondeu ela? Por causa que aqui a gente não ia ter espaço pra poder esconder ela, entendeu? Sim. Então a gente resolveu deixar ela assim. Porque aqui, ó, tem esse espaço aqui não ia ser suficiente, ia ficar estranho você crescer uma caixa pra cá, entendeu? Janela, ia ficar weird, ia ficar estranho. E aí a gente falou, deixa essa normalzinha mesmo. A sala, que é onde tem mais entra e sai, né? Que a gente precisava não, mas a gente queria que tivesse o buraco todo aberto. A visão geral. Hã? A visão geral. Tá vendo? Mas é a mesma coisa, a mesma porta. A única diferença é que essa você abre pra lá e pra cá. Quer que fecha pra ver como ficou? Fecha aí, filha. Já que já estamos aqui, né? Aqui é um peido pra quem tá cagado. Olha. Aí, pode abrir daqui também. Ainda falta, como eu disse pra vocês, os ajustinhos finos. Eu e Marcelo, a gente quer pôr um puxador aqui maior. Porque essa porta, principalmente fácil. Essas que são mais... É que aí tem que colocar em todas, né? Senão vai ficar feio, óbvio, né? Tem que pôr em todas. Mas as pesadonas aí tem que colocar sim. Então aqui já tá tudo instaladinho. Estamos esperando voltar o encanador para terminar o que tá precisado. Os meninos da elétrica chegaram aqui, aqueles meninos bonitos da elétrica que vocês estão acostumados. Estão aqui hoje só para finalizar uns trecos. Depois o cara do ar-condicionado tem que voltar para arrumar lá os negócios do Marcelo. O Fernando falou para mim que o dele já tá tudo certo. Do Fernando, da IntelliHouse, tá tudo certo? Tá tudo certo. Que bom. Inclusive o Marcos veio ontem aí, deu uma checada, fez umas paradas aí que precisava fazer, uns ajustezinhos. Daqui, ó, vamos olhar. Uma outra coisa que eles instalaram foi essa janela fixa ali de cima. Aí eu tenho uma história curiosa para contar para vocês, né? Essa janela fixa aí de cima, no projeto, eu já tinha visto que ela tinha essa divisão no meio, né? Porque se você for mandar fazer um vidro inteiro, você tem que mandar customizar ele. E aí a gente tenta trabalhar com o que é padrão para não sair um absurdo, né, gente? A gente conseguir isso aqui já é tudo fora do padrão, vocês estão vendo a demora que é para fazer, isso aqui. Então, tudo que a gente consegue, que já tem no padrão, a gente prefere. Só que essa janela aqui, no projeto da moça da construtora, da arquiteta, que ela fez um desenhinho ali, sabe? Sim, o 3D. Um desenho é ótimo. Ele tava um vidro completo. Então, assim, eu estava esperando um vidro completo, independentemente... sem aquele negócio ali no meio, aquele trem Sem ali, no meio. Porque independentemente, né, de ser personalizado, ter que mandar fazer ou não, tava no projeto dela. Aí chegou esse vidro igual o vidro da janela de cá. Aí eu fui olhar no projeto, na planta, e tava 2 vidros. Aí, mais uma vez, a gente Você vê uma coisa e aí tem outra lá no negócio. Diferença da comunicação e da apresentação, né? É a designer da construtora que me faz um desenho sem o negócio, só que na planta tá com o negócio, então por que já não faz com o negócio? É aquilo de novo, não sou obrigada a saber ler planta, fui pelo desenho dela, achei que era esse. E não é. É essa design que, né, mostra pra gente uma coisa que não é. A outra que a gente contratou para fazer o design de interior também, que eu já reclamei pra vocês. Ou seja, gente, difícil achar alguém para trabalhar direito, viu, gente? E olha, a gente sabe que depois, quando a casa tá pronta, você ganha umas inchas, perde, mas não é um absurdo, mas né? Isso não, mas você apresentar um projeto visualmente, assim, que não tem, e depois ter, e você vê na planta que tinha, foi ela que não pôs, a moça da construtora, é sacanagem. Só que, olha, gente, eu vou falar um negócio pra vocês, eu estou esgotada. É verdade. Eu estou esgotada de brigar com gente que não trata bem os seus clientes, esgotada eu tô, sério mesmo, esgotada. Então, vai ficar assim, esta merda. Mas Tatiana, vai lá brigar. Gente, eu não vou brigar com gente ignorante. Não vou, entendeu? Não tem jeito. O meu, assim, o que eu fico feliz e me dá um pouco de... Tô falando do meu coração, tá? Um pouco de alívio é que todo mundo nessa região que trabalha com esse nicho de construção sabe de quem eu tô falando, entendeu? Então eu não preciso nem jogar o nome da pessoa, mas todo mundo que trabalha nessa região, principalmente brasileiros, né? Sabem de que eu tô falando. E eu tenho certeza que vão pensar 50 milhões de vezes antes de recomendar essa pessoa para mais alguém, porque essa pessoa foi recomendada, fui ver casa e tal, e não sei o quê. Mas tenho certeza que a pessoa que me recomendou
não fez trabalho, era recomendada de outras pessoas, né? Então não tinha... Olha o cara onde tá, Marcelo, ele tá quase no pescoço dele, o menino ali. Aonde? Pra baixar o mato, olha. Vixe, eita. Dá pra mostrar? Não sei, dá, tá por ali, ó, gente, olha. Então, assim, se as pessoas que são profissionais nesse ramo, elas conseguem dormir à noite, e eu já tô sabendo que a minha casa, obviamente, não é a única, né? Que tá com essa problemaiada toda, porque aí você vem, né? Teve um outro as pessoas aí, vão né? falando, né? As pessoas vão se encontrando e as cagadas vão aparecendo. Então, assim, que Deus dê muita cara de pau mesmo para essas pessoas conseguirem dormir à noite, né? Pois é. Um olhinho de peroba para passar. Exatamente, um olhinho de peroba. Porque assim, eu não vou perder nada. O dia que eu quiser mudar, eu mando arrancar todas essas merda e botar do jeito que, né, tava no projeto. Mas a pessoa perde. Você pode ter certeza que você perde muito. Muito. Bom, vamos lá, temos outra porta instalada aí de correr, que é da varandinha do Ozark. E ficou faltando janela, hein? Janelas que, segundo a construtora, estavam no estoque há 1 ano quase. 8 meses. Veio faltando janela, não tem janela. Olha lá, tá faltando quarto da janela. Sofia tá faltando as 2 da frente e mais a do fala, banheiro. Né? Aqui, ó, também instalaram. Essa aqui é parecida com a minha, é igual, né? A minha lá no nosso quarto. Ela só é mais skinny, né? Ela é mais fininha. Ela só é mais estreitinha, Tá vendo? A mesma coisa, ela abre de um lado e do outro. Aqui também a gente não tinha espaço pra... Deixa eu sair aí, porque tá bem escuro aqui pra mim. Aqui, lembra que o homem tava aqui fazendo aquele dia? Já Sim. tá pronto. Aqui a gente também não tinha espaço pra esconder ela. Então a gente deixou ela normalzinha. Tá vendo? Ela abre de um lado e do outro. Ficou ótimo. Certo? Uma outra coisa que a gente tem que mostrar é que eles começaram os shingles. Também começaram no sábado, veio um cara com a mulher dele e nunca mais voltaram. Pois é, acho mas que começaram aqui só para não ter um chargeback. Provavelmente. Para não ter multa para eles, será? Provavelmente. Mas tá aí. Dá pra gente mostrar os shingles daqui de cima. Vamos lá. Ó, os meninos estão botando, acho que as tomadas do meu estúdio. Acho que é. Provavelmente. Mas tá os bonitinhos que calor. pra vocês, hein? Olha os bonitinhos. Ai, como estão? As tomadinhas já estão tudo lá, que bonitinho. Looks awesome, ó. Ô gata, nós precisamos falar com o serralheiro lá, hein? O cubano. Pra vir fazer o orçamento aqui do meu... Nossa, é tão difícil pra trazer esse serralheiro aqui, menina. Eu vou ter que mandar pra ele... Vou ter que mandar... Eu fiz o desenho, né? Pra gente poder... Ó, vai dali daquela da janela que dá pra você mostrar os shingles que eles começaram a colocar lá. Consigo? Dá pra ver daqui, ó. Mas não dá pra ver tudo, dá? É que vai focar... Tem que de lá tá melhor. Mas eu vou ter que botar a câmera pra fora da janela, né? Porque senão não vai focar também. Vamos lá. Aí, deu, gente? Deu, né? Lá no cantinho. Aqui o Winter Garden não encontrei profissional bom. Rogéria, se você quer saber quem é ruim e você tá pensando em construir, pode mandar um e-mail que eu te falo. Viu, Rogério? É isso. Pra você não cair na mesma cilada que nós. Então aqui instalou as janelas tudo e o vidrinho do estúdio, os meninos estão terminando as caixinhas. Aí nós ficamos com a visão assim agora, né? Olha lá. Aí o moço até falou pra mim, o mestre de obras, se você quiser eu ponho só um vidro, sem a esquadria. Mas aí não tem o fio, então. Só que aí é só um vidro no drywall, tipo... não ia ficar bonito. Tipo escritório, sabe? Aí eu falei, não, deixa assim mesmo, meu filho, deixa assim. Pois é. Que aí depois, mais pra frente, um dia nós arrumamos a cagada de vocês, tudo. Aqui no cinema também, a plataforma, né? Acho que já tinha mostrado a plataforma do cinema, eu acho. Essa aqui também estava faltando ser instalada. Instalaram essa do cineminha. E uma coisa que eles fizeram, que antes só tinha a fita embaixo, lembra? Sim. Agora que eles terminaram de instalar, eles colocaram a fita na janela toda para poder vedar. É isso. Rita, é muita dor de cabeça, Rita. É muita dor de cabeça. Assim, é aquilo que a gente brincou. Foi ontem, na hora da fofoca. Na verdade, nós pegamos uma construtora para não ter esse problema, porque a gente trabalha para e não tem tempo. Aí a gente está tendo que se coçar para arrumar tempo para fazer isso. E dor de problema a gente sabia que a gente ia ter. Pode perguntar para todo mundo que já fez obra ou construiu, né?
Mas assim, não nesse nível. E muito menos com pessoas que acham que estão, sabe, que você tá, que estão te fazendo um favor. Esse é o pior sentimento de profissionais que você contrata, que na hora que, não me levem a mão, na hora da venda, gente, é tudo maravilhoso. Na hora da venda pode tudo. Vai fazer isso, vai fazer aquilo, nós faz, nós isso, nós naquele, não sei o quê. Não, se você não quer fazer agora, a gente deixa isso aqui pronto, que nem as lareiras. Não, deixa a lareira lá, da hora que você puder, tu coloca. Na hora de você comprar, H171 na tua orelha. Na hora de fazer... Pois é, tem umas coisas também que nós pagamos 2 vezes, né? Nós vamos depois ver mas isso aí, tá né? tudo anotado, né? Depois, na última parcela, a gente dá um jeito nisso aí, né? É isso. Então, aqui, ó, puseram aquela outra que tava só metade. Sim, ó. Ixi, desfocou com as forças, porque tem as madeiras aqui, vamos até lá. Senão E não aí dá. ficou faltando a da Sofia, não Essa sei aqui, ó, por que ela quê. mostrou. Porque ficou aqui já tá faltando a da colocadinha. Sofia. E aí aqui do quarto da Sof, ficou faltando aqui, ó, essa. E aqui do lado de cá tem mais essa aqui de cima. Cada cadeira não, gente, virei devagar, hein? Então, as janelas, nossa, suas janelas já estão compradas, 8 meses que estão no depósito. Não, a hora que chegar a hora da janela, instala tudo rapidinho. Ai, não tem a janela, para terminar de instalar. Pois é. Pô, pisei numas colas aqui, ó. Olha, É as dois fitinhas pés, do negócio, deixa eu tirar para você. Ai, que cola, tem mais né, um menino? aqui. Muito obrigado. Mas vai dar certo, gente, vai dar certo. Vai dar certo. Tem que dar certo, É isso. né não? Pois é, a porta daqui de cima, não sei se vocês chegaram a ver ela de longe. Como é, bebê? A porta lá de baixo, que acho que nós mostramos ela só de lá de dentro, não mostramos aqui de fora. E o rapaz- Quando eu construí minha casa, também sofri muito, 1 ano. Tinha coisa que eu tinha que fingir que não estava vendo. Tem que ter muito jogo de cintura. Sucesso para vocês. É, Lica, mas então, que nem esse vidro, né? Isso seria um jogo de cintura. Ah, é esse vidro? Tá bom, vai esse vidro mesmo. Mas tem coisa que não dá, né, Lica? Tem coisa que não dá. Tem erro grotesco, que nem furar o meu telhado sem necessidade, sabe? Pois é. E aí remendaram de qualquer jeito. Eu tive que brigar no Text, gente, pra poder remendar direito. Não fode, né? Sabe assim? Ou seja, é cansativo, gente. Eu imaginava que ia ser mais prazeroso mesmo. Não sei se é por causa que a gente teve azar de trabalhar com profissionais tão enrolados. É a equipe toda enrolada, sabe? E aí a gente vai Pois é, é um efeito recebendo dominó, né? a gente vai recebendo informações de outras pessoas também. Com Pois é, os que nem mesmos código. problemas. Ninguém é obrigado, eu não sou obrigado a saber nenhum código. Então assim, é cansativo. Principalmente quando o outro lado trata como se fosse... Como se estivesse fazendo um favor mesmo, sabe? Mas é isso. Bora descer. Só mais um desabafo Pois é, pra ainda falta vocês. os meninos virem aqui cortar essas madeiras aqui, né? Pra gente ver como é que vai ficar essa Os outra framers cagada têm aqui. que voltar para arrumar um monte de coisa. O nicho do meu banheiro que eles esqueceram e foi pedido lá no início do projeto, né? Mas não estava no projeto, né, Marcelo? Como Não é que os tava. frames vão fazer alguma coisa que não está no Mesma projeto? coisa a planta aqui debaixo do pento, que também não tava, e fizeram de um jeito, tiver que refazer. Aí, mano, você fala assim, vem cá, encanamento. o nicho, quando é que é... Porque tem coisa, gente, que é meio óbvia, você não precisa ser expert e ter construtora pra saber, né? E mostrar o wordzinho de prêmiozinho que você ganhou. É meio óbvio, é contar 1 mais 1 é 2. Aí eu olhei a parede e falei, essa porra desse nicho entra quando? Porque a parede tá pronta. Aí sabe qual é a resposta? Depende de quem faz. Depende de quem faz, a parede tá pronta. Ou seja, gente... E aí você conversa com outra pessoa e fala, não, isso já deveria estar feito. Então, assim, imagina se a gente não tivesse aqui todo dia. Às vezes ia ser até melhor, porque ia terminar, ia estar tudo cagado, diferente do que a gente esperava, mas não tinha mais o que fazer, tu ia ter que engolir. Não ia passando raiva devagarinho, entendeu? Passava a raiva de uma vez só. Verdade. Mas, gente, eu preciso estar aqui todo dia, né? Preciso estar aqui todo dia. Vamos falar do nosso lago? Vamos. Então, que já mudou os planos aí 50 milhões de vezes, porque isso é uma caixinha de surpresa, né? A pessoa vem, Na verdade olha, é um lago, né? acha que é de um jeito, lago, né? que dá pra fazer de um jeito, e aí começa a fazer, vê que
É, tudo diferente. Eu vou tentar não ir lá não, que tá muito calor, muito quente, gente. A câmera vai dar ruim. Eu vou ficar Mas parecendo lembra que a aqui. gente já trouxe mais pra cá, né? Essa linha do lago, do seawall, Sim. que aqui vai ter um muro, eu vou chamar de muro de contenção, que fica mais fácil para Fácil vocês pras entenderem, né? Mas a gente chama de seawall. É um muro de contenção que vai segurar toda essa areia aqui, isso aqui vai ser levantado, né? Então o rapaz tem que limpar tudo aquilo ali, aqui ele já deu uma limpada, tem que limpar tudo aquilo ali. Só que o problema é que isso aqui já é muito baixo, você sai dessa areia, dessa margem, e você já tá com a água, tipo, quase no peito. Quase no peito. É um Então, buraco, é um abismo. Se você cai, isso aí vira um barranco. Então o que acontece? A máquina dele, aquela que eu mostrei pra vocês um dia lá Uma no grandona Instagram, verde que tava aqui. ela não consegue ir mais que isso. O braço dela não vai, né? Ele teria que ir jogando areia para ir levantando, para ir puxando, para alcançar ali, certo? E a máquina, quanto maior, mais pesada. Quanto mais pesada, mais estabilizado precisa estar para ela não afundar, né? E a máquina não chega e não faz sentido a gente ficar jogando terra, areia aqui, justamente porque é muito fundo, eu vou gastar muito dinheiro com isso. Então a gente achou melhor trazer isso aqui. Só que aí resultou num outro problema, que é como tirar toda aquela vegetação. Pois é, porque aquilo ali é um tapete de raiz, gente, não é terra. É um tapete de raiz. Os meninos baixaram aqui para ir quebrando ela em pedaços, para fazer um sistema que eles chamam de anchor, que é eles pegam uma... Anchor é uma... tipo aquele negócio de barco? Vai pescar aquilo ali, gente. Como que é o negócio de barco? Âncora, isso? É. Eles jogam, eles amarram e vem puxando. Só que é muito, gente, é muito pesado. Então, tem uma outra solução, que tem um barco que é próprio para isso, que o barco ele vai empurrando de lá para cá e trazendo mais perto da margem. E aí a máquina consegue pegar. E aí ele consegue pegar até com a máquina menor, que não precisa, ela é mais leve um pouco, então é menos perigoso. Porque ele me mandou foto, um trabalho que ele fez semana passada, a máquina grandona caiu quase inteira dentro do lago. Pois é. $5 mil ele falou que ele gastou para tirar. Para arrancar? Uau, trampo, hein? Então essa é outra opção. Só que o cara cobra $2 mil o dia para trabalhar com esse barco. Então ele falou que ele ia ligar pro cara para ver se o cara consegue fazer um valor menor. E aí ele falou assim que a gente podia split o valor. Ele paga a metade, a gente paga a outra metade. Porque senão, gente, eu não sei como que a gente vai fazer para limpar isso aí, não. Eu falei para ele, como é que faz? Você nunca pegou algo assim? Aí ele falou que não. E pelo jeito, todo mundo que já botou a mão para limpar esse lago nunca pegou algo desse tipo. Sempre foi cortado, lembra, gente? Sempre foi cortado assim por cima, igual que a gente tem aqui. Nunca chegou a, né? A tirar tudo. Todo mundo promete. Mas ninguém consegue tirar. É isso. Mas se você deixar assim e jogar um negócio, né? Que é um negócio para matar essa... Não mata, não, já jogamos. Não mata, ele volta, ele fica um tempo baixo, mas ele já fica todo volta. marronzinho, depois ele começa... E eu também não quero ter esse tapete de... Raiz ele aí, até né? cheira mal, né? Porque é raiz podre, velho. Ter esse tapete na frente, eu quero um negócio limpo. Então é aquilo, por isso que eu falei para vocês, nada que dinheiro não resolva, mas é aquilo, né? A gente já gastou bastante com isso aí. Então ele está terminando de espalhar aí as areias que a gente acordou com ele dele espalhar. Mas falta 35 caminhões ainda a chegar aqui. Já trouxemos até... a gente vai ter que trazer, gente, a linha da onde a gente queria terminar mais para perto. Então, cada vez mais a gente está delimitando o que é possível fazer nessa área. Aí depois que quiser isso aí, deixar pronto, no futuro, se a gente quiser aumentar, segundo a pessoa lá do seawall, falou que tem como você aumentar ele depois. É verdade, é verdade. Espero muito calor, não ter né? muito problema com o cara do seawall também, viu? Não é não? Ai, Marcelo. Isso é um outro capítulo para vocês. Isso é um outro capítulo. Vamos deixar as reclamações um pouquinho por pouquinho? Mas é difícil, viu, gente? Trabalhar com as pessoas. Deixa eu ver o que o povo tá falando. Gente, que calor. Tá muito quente mesmo. Minha câmera ainda não esquentou não, mas... Lica, a gente tem plano de colocar solar, tá? Mas a gente já explicou algumas vezes
que você precisa morar na casa 3 meses para ver quanto você gasta. E não é só a casa, tem que estar tudo funcionando. Piscina, o boat house, tem que estar tudo tem que estar pronto, gente. Não pode pôr right away. Porque aí eles fazem uma conta de 3 meses para saber o quanto você precisa de energia e o quanto você pode vender para eles de volta. Então, se limpar, se tirar do jeito que a gente está querendo tirar, gente, não volta. Aí vai ser limpado igual o meu vizinho ali, ó. Tá vendo? Não aquele de lá, porque aquele de lá tem aquelas plantinhas são protegidas, por isso que elas estão lá. Mas esse next door aqui, esse vizinho aqui, o dele tá limpinho. Por quê? Obviamente já foi assim. Não sei se nessa extensão, que nem a nossa, ou um pouco menos, mais fácil de limpar. Mas uma vez, por isso que a gente está querendo tirar a raiz. Porque uma vez que você tira o tapete de raiz, aí não volta mais. Não volta. E aí já vai ter o seawall, ali não tem como as raízes dele lá de cá e pra lá. Óbvio, se você quiser manter a frente do seu lago limpa, é muito mais fácil de manter limpa. Mas precisa tirar esse tapete que está aí há milhões de anos, né? Já saiu mais da água. Vão colocar fechaduras por código ou por chave mesmo? Cara, eu acho que a fechadura da frente... Não, eles vão colocar tudo de chave e depois a gente vai trocar isso tudo aí com o Fernando, porque é na parte da automação. A construtora bota normal, né? Olha o nosso vizinho lá. O carrinho dele. Ele tá vendo o povo no... tá vendo o povo entrando. Entrando lá no coisa dele. Sim. Sim, falta entregar mais 30 caminhões. Ele falou 36. 36? 36. Ele falou agora? Falou 36. Porque a gente acordou com esse menino 60 caminhões, né? Então, falta aí mais da metade ainda para entregar e aí a gente vai distribuindo esta areia. Esse janelão da sala, Lorena, diz eles que eles estão esperando os orçamentos, porque lembra que essa janela só pode ser mandada a fazer depois que essa estrutura estivesse pronta, porque como ela é feita sob medida, mesmo que na planta tenha a medida, sempre quando depois que você constrói, você ganha ou perde uma incha e tal. Então, ela tem que ser medida uma vez que a estrutura tá. Vieram aqui medir e agora eles estão esperando o orçamento. A Marluz perguntou, o muro de contenção vai evitar os jacarés de entrarem? Então, isso é uma coisa que a gente também já falou. Obviamente, você levanta aquilo, é muito mais difícil para eles subirem. Mas evita um monte de coisa, né? Cobra de estar subindo assim mais facilmente, jacaré. Mas assim, nas beiradas onde vai ficar aberto, vai ficar aberto. Sim, vai ficar aberto. Que nem o meu vizinho aqui do lado mora aqui há mais de... Bom, quando eu comprei o terreno, ele estava há 15 anos. Pois é. Então faz uns 17 anos. Ele falou que nunca subiu um jacaré no coiso dele. Só que a gente já tem um casal de amigos que mora num laguinho pequeno, desses fakes, feito em condomínio, e é cheio de jacarezinho. Vira e mexe, ela posta lá os jacarezinhos. Então, sim, jacaré tem, gente. Se ele quiser subir, ele vai subir, né? Ele vai dar um jeito. Mas é que a gente queria isso porque eu não faço questão de ter prainha. Aqui os brasileiros muito gostam de fazer prainha no lago. Eu não quero uma prainha, eu não vou sentar na prainha. Né, Marcelo? Eu prefiro ter a segurança de você estar mais alto e olhar para a água assim para baixo do que a água tá batendo ali, tá vindo, né? Você tá sentado, você não sabe o que tá vindo ali. Então eu prefiro o seawall do que a prainha. Aí é questão de gosto também, mas brasileiro aqui que tem casa no lago, tudo gosta de prainha, menino. O moço falou. Não, gente, a porta é tudo vidro. Essa parte toda aqui é vidro, tá? A porta da entrada da casa é aqui, ó. Perguntar se a porta é branca. Não, a porta da entrada é aqui. Isso aqui é tudo duas portas. É uma porta dupla de vidro. Exatamente. Então, tudo isso aqui vai ser de vidro. Aqui vai ser vidro fixo. Mas vai ser tipo parecido com a porta, mesmo tamanho da porta, só que não vai abrir, tá bom? Aquela porta que vocês estão vendo branca é a porta da entrada da garagem. Mas não vai ficar branca. Vai ficar, a gente já falou também algumas vezes, todas as portas são escuras, tipo um charcoal. Tipo um charcoal. As portas e as janelas não têm que estar instaladas para a próxima inspeção? Então, Cláudia, as portas, ele falou que o que dá para fazer se essa aqui não chegar, porque tem que estar fechado para começar a colocar o drywall depois que colocar o insulation. No meio disso tem inspeção de um monte de coisa. Aí vai fechar com madeirite, gente. Aí eles podem fechar com madeira, só para evitar que a chuva entre para...
Tem um condomínio aqui perto que eu acho que eles estão com as janelas atrasadas. Para não atrasar a obra... A construtora, né? A construtora botou plástico nas janelas. Agora os plásticos estão rasgando e você consegue ver dentro que o drywall já está todo colocado. Não sei como deixaram, como passou. Pois é, na inspeção. Estão com falta de janelas agora. Então, será que aquela vai demorar muito? A janela que está comprada há um ano e esqueceram das duas ali? Não, acho que eles vão pegar de outra obra deles e trazer para cá. Né? Certo. Tô aqui pensando em construir, viu, Tatselo? Mas acho que prefiro pronto. Valesca, vai no pronto. Assim, se você não precisa de nada específico, e se você não quer num lugar específico, depois de toda a dor de cabeça que a gente já teve aqui com profissionais, em todas as áreas da casa, não é só a construtora, se fosse você, ia no pronto. Agora, se você quer morar num lugar específico e você precisa de algo específico, aí não tem jeito, né? Tu tem que ou construir ou adicionar na casa que você achar, procurar um lugar mais perto daquilo que você quer, mas se você vai no pronto, que eu acho que pelo menos essa dor de cabeça, assim, sabe? Esse sentimento de frustração, pode ser que seja menor. Isso faz muito mal pra gente. Não que você não vá ter problemas, né? Toda reforma, obra, você vai ter problema. Mas eu acho que pode ser que seja menos. Dá pra evitar É isso que eu ia falar. Só que só make sure que a casa tá inteirinha, né? Que não estão te enganando, fizeram uma maquiagem nela. Formaram que nem nas coxas, né? Estão te enganando, estão escondendo problema de fundação. Existe muito isso aqui. Eu não sei onde você está, mas aqui existe muito isso. As pessoas escondem rachaduras para poder esconder problemas madeira de fundação. Passa aquele plástico, madeira podre, pinta por cima. faz aí uma maquiagem, a pessoa acha que a casa tá novinha e não tá. Aí dá 1 ano, 2 anos, começa a ver a merda. Tudo. Então, assim, é complicado. Por mais que a gente estude, por mais que a gente procure, por mais que a gente sempre vai ter problema, infelizmente, porque as pessoas são assim, né? É foda, as pessoas sempre tentando passar a perna uma nas outras. Muito, muito, muito foda. Obrigada, viu, Tamires? Tá mandando energia positiva. Muito obrigada. Tô muito curioso para ver como vai ficar o cinema e o estúdio, disse o Max Lima. A gente vai mostrar para vocês tudo. O estúdio é o primeiro que precisa estar pronto, inclusive, por motivos óbvios, né? Que a gente precisa continuar trabalhando, né? Exato. Levei 5 anos para construir. Foi um puta de um estresse, disse a Jussara. 5 anos, Jussara? Jussara, se a gente for contar do minuto que a gente assinou, já tem 2 anos. Praticamente. Quase 2 anos. 2020. Então, o terreno nós compramos em novembro de 2019. E nós assinamos em 2020, já fez 2 anos. Já fez 2 anos. Já vai para 2 anos e meio? De projeto, permit, essas e tudo. Coisas tudo. Porque tem que contar tudo, né? Sim. Todo o processo. A construção não é só a construção, é tudo. É todo o processo. Já tem 2 anos, menina. E aí disseram que iam entregar a casa pra gente em 8 meses, né? A gente ficou 8 meses parado esperando, né? Vocês acompanharam aí, esperando as madeiras dos trusses e tal. Demorei 15 anos para resolver reformar e a dor de cabeça foi enorme. No dia do telhado, o pedreiro foi almoçar e choveu. Acabou com a minha cozinha. Nunca passei tanta raiva, disse Cristina. O bom daqui, Cris, é que vocês já acompanharam aqui, né? O chão molhado de chuva. Até hoje chove, mesmo com o telhado já, né, quase pronto, chove aqui dentro ainda. Pinga, entra pelos buracos que aqui tem um arremate que vai ali fora no telhado que ainda não foi colocado. Então chove aqui dentro. O bom é que já é preparado para receber água. Essa água das chuvas da Flórida, né? Então tem menos problema do que... Nós fizemos o orçamento das calhas também, né? Ah, é verdade. Só que aí nós só vamos pôr isso aí depois que tiver tudo pronto. Tudo tem que estar pronto, porque a construtora não entrega com a calha. O que eu não entendo, por quê? Já que não é um absurdo. Acho que não tem nem como opcional, né? Não, eu perguntei para ele, quando a gente foi fazer o negócio, ele falou, eu não entendo isso, casa customizada, que é personalizada, você deveria escolher, né, tudo, cor de janela, né, deveria escolher cor de tudo, o jeito que você quer isso e aquilo, e a pessoa fala, não faço, não entrego. Então aí tem coisa que a gente tem que fazer sozinho, aí vieram fazer o orçamento das calhas. O orçamento das calhas, olha pra você ver. De um pro outro, gente, ficou $1.500 de diferença. O mesmo serviço. O mesmo serviço. E o mesmo material. Com o mesmo material. É muito louco. Com o mesmo tudo, gente. Nós vamos pegar mais um, né? Lógico. Mais um orçamento pra ver. Pegar mais um local, né?
É o que, bebê? Pegar mais um orçamento local de Sim. quem trabalha aqui perto. Sim, sim. Sim, a casa que a gente mora hoje é alugada. E não sei ler seu nome, não. É alugada, a gente entrega ela quando a gente mudar pra cá. Veja pelo lado bom, pelo menos ainda vai ter muitas lives do Construindo disso. É. Não, mas mesmo depois, Tom, que tiver pronta, a gente vai fazer live aqui. Tem muita coisa ainda aqui para terminar. Daqui a pouco eu tô ligando a internet. Ligou a força aqui, eu já tenho antena, já tenho tudo pronto já para ligar a internet. Não só dentro da casa, como fora também, né? O cara da piscina tá fazendo o projeto da piscina. Pois é, e aí é aquele negócio. Se o cara não limpar no tempo certo, o cara do Seawall não vem e o cara da piscina travanca. Aí nós perdemos o time para poder fazer esse inferno também. Ai, gente, assim, ó, sério mesmo. Você me perguntar hoje, tá? Você tá excited com a piscina, ansiosa? Não. Não tô. Porque, mano, se for me dar essa dor de cabeça toda, se falou que vai custar tanto e vai me custar o dobro, eu já fico até meio assim, falo, não tô. Melhor eu dar uma relaxada dos problemas que eu já tive. E depois... Enjoy aí a casa, entendeu? Vamos ver. Vamos ver, porque o meu contrato com ele hoje é dele fazer o projeto e tirar os permits. Quando eu vou começar a piscina, não tem nada certo ainda. É isso. Né? Então, vamos ver aí. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí, entendido esses updates. Vocês sabem, né? As próximas etapas são exatamente aquelas que a gente falou na outra live. Continua a mesma coisa. Precisam terminar, que ainda não terminaram. Tem os detalhezinhos. Esses detalhes, nossa, menino, é o que demora mais. O grosso é muito rápido, né? Mas detalhinho de arrumar o cano, tudo que, né, fizeram errado, trocou e não sei o quê, demora muito. Então tem que terminar tudo isso para poder chamar a inspeção de tudo, para poder fazer um insulation, que é a parte da... É o spray que vai, né? spray no teto. Que vai no teto, por causa do calor, né? Então é isso. Aí, se qualquer coisa quinta-feira a gente tiver mais updates para vocês... Senão a gente faz no sábado, né? Senão a gente faz no sábado. Tá bom, gente? disso. Desculpa que eu tô hoje um pouquinho assim, é que eu tô morrendo de cólica. Mulherada vai me entender, tomei remédio, mas vocês sabem como é que é, tá bom? Um beijo, amo vocês tudo. Hoje tem Hora da Fofoca e falando de ilha. Ontem teve estreia, hein? Corre lá, você não viu. Beijo, amo vocês tudo.